E aí Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí eu trouxe aqui, cadê a tia que vai me ajudar? Tá ali. Pega ali, tia, por favor. Tem uma perguntinha ali. Tem Deus no lugar para você segurar aqui do lado. Pronto, deu certo. Aí aqui tem uma pergunta aqui, ó, aqui nessa parte amarela. Tá dizendo assim: que caminho é escolher? Que caminho a gente quer escolher para fazer essa viagem? Tem dois caminhos, vai mostrando aí, tia, para todo mundo, vai passeando em você, tia. Eu fico aqui parada. Que caminho é escolher? Vocês querem um caminho da vida eterna? Ou vocês querem o caminho da morte eterna? Eu não senti convicção nessa resposta, não. Senti, não. Que caminho vocês querem escolher? Da vida eterna? Eu nem entendi, né? Eu concluí, mas agora eu entendi. Da vida eterna. Só que o caminho da vida eterna, ele é um pouquinho mais estreito, viu? É um pouquinho mais difícil. E aí, quero falar aqui para os papais, para as tias e para as pessoas que estão aqui, os adultos, que a gente lê lá em Provérbios 22, que já foi falado aqui, que nós devemos ensinar a criança aonde? No caminho. Ensinar a criança no caminho é direcionar, é caminhar com ela. Você não coloca seu filho no carro e diga: vá assim, bora para a igreja, você faz isso? Não. A gente vai no caminho. A gente vai dirigindo os passos desta criança. E aí eu quero deixar essa mensagem para você que é pai e mãe nesta noite. Viagem no caminho. E aí nós temos essa opção de ir para a vida eterna, morar com quem? Quem disse que é o caminho? Quem é? Olha aqui, Jesus, mostra aqui, tem na frente. Quem está aqui, ó? Mas a Bíblia também fala que há caminhos que são de morte. Há caminhos que nos levam para uma morte eterna. E aí há caminhos que nos levam para um caminho de morte. E a gente tem que pensar sobre esses caminhos. A primeira coisa que a gente tem que pensar para a gente receber esse passaporte é que caminho a gente deve seguir. E só tem um quê? Um único caminho. E que caminho é esse que nos leva para a vida eterna? Quem é o caminho? Jesus. Só Jesus nos leva para uma vida eterna. Porque, como a gente falou, há caminhos que são de morte. E como a gente vai saber que caminhos que são de morte? Como a gente vai saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer? É quando a gente lê o quê? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Quando a gente vai fazer uma viagem, cadê os motoristas aqui vão dizer? Quando vocês vão fazer uma viagem que aí vocês nunca viram, não vale dizer GPS. Não vale, tem que ser algo mais antigo. Quando vocês vão fazer uma viagem antigamente, que a gente pegava para poder se atualizar no lugar, o que é? Uma bússola desse menino, não, uma bússola não, me difícil, não, outra coisa. Um mapa. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa de um mapa. Mas o crente, que a gente até cantou aqui, que é bom ser crente, que a gente que é servo do Senhor, para a gente fazer uma viagem, a gente tem que consultar o quê? A Bíblia. Porque a Bíblia tem um passo a passo do que a gente deve fazer ou não para estar nesse caminho de vida. Nesse caminho de vida.
vida eterna. Mas às vezes tem gente que faz umas coisas que não está lá na Bíblia. Tem gente que desonra pai e mãe, desobedece a mamãe e o papai. Tem gente aqui que faz isso? Será que tem? Estou vendo os dedinhos dizendo que não. Oh, glória a Deus. Pois lá na minha igreja tem filhos que desobedecem ao papai e à mamãe. A gente fala que não pode, mas acontece. E se acontecer, a gente tem que fazer o quê? Parar. Quando a gente vai no sinal, aqui eu tenho um semáforo aqui. O vermelho está dizendo o quê? Lá na escola a gente aprende lá no trânsito. Quando eu digo assim, ó, vermelho, quer dizer o quê? Pare de desobedecer a mamãe, de desobedecer o papai. Pare de falar palavrão. Pare de machucar o amigo. Tem gente que machuca o amigo. Tem gente que dá a palmada no amigo, dá uma tapa, dá um beliscão e o amigo chora. Então eu tenho que fazer o quê? Parar. Então quando tem o vermelho, é sinal que eu tenho que parar. Porque se eu não parar, sabe o que vai acontecer? Esse aqui, ó, esse carrinho aqui, ele tem, peraí, ó, ele vai andando e ele vai para caminho. Que caminho ele vai pegar aqui? Da morte. Vocês querem caminho de morte? Então, se eu estiver desobedecendo a mamãe e o papai, falando coisas feias, eu tenho que parar. Porque sabe quem nos alerta? Tem até aqui uma placa muito bonita. No sinal de alerta, de atenção. Tá vendo essa placa amarela aqui, ó? Tá dizendo atenção. E aqui tem uma frase até mais bonita. Jesus está voltando. O Espírito Santo, como a gente viu aqui também na linda canção que as meninas dançaram, o Espírito Santo, ele atua na nossa vida. Aí às vezes a gente faz uma coisa errada, a gente já pensa assim, eita, eu não podia fazer isso. Sabe quem é que está falando com a gente? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quando chega pra gente e aciona o sinal o quê? Que cor é essa aqui, ó? Amarelo significa o quê? Atenção. Você está fazendo algo errado. Atenção. O Espírito Santo de Deus está nos direcionando para fazer o que é certo. E aí a gente tem que lembrar de buscar o quê? A Bíblia. É a Bíblia que vai nos orientar o que a gente tem que fazer. Porque Jesus disse que Ele é o caminho e o quê? E o quê? A vida. Jesus gosta de mentiras? Não. Quem é o pai da mentira? O diabo. Jesus não gosta de mentiras. E todas as vezes que a gente mente, nós estamos caminhando para uma morte eterna. Então nós temos que escutar o que o Espírito Santo de Deus nos diz, que Ele diz atenção. E aí a gente busca na palavra e a gente entende que quem é o caminho é só Jesus. Jesus, Ele é o caminho. E aí a gente tem que escolher. Só que o caminho, ele é estreito. Quem já andou num lugar estreito, apertado? Já andaram? Já andaram num lugar apertado? A gente pensa que vai cair, né? Quando está andando num lugar assim, bem estreitinho, a gente pensa que vai cair. E às vezes a gente, quando está num lugar estreito, a gente não entende. E vocês cantaram aqui tão bonito, quando a gente está chorando. Aí a gente está passando por coisa, porque tem gente que acha que criança não chora, só chora quando cai, não é verdade. Criança também fica triste, não fica? Fica. Criança fica triste. Criança às vezes sonha com alguma coisa e dá errado também, porque criança também se frustra. E nós adultos devemos entender que as nossas crianças precisam conhecer a Jesus, porque Ele é o caminho de vida eterna. As nossas crianças precisam ter intimidade, ter relacionamento, elas precisam conhecer
mas elas só vão conhecer se vocês estiverem com ela no caminho, porque é muito mais difícil caminhar sozinho. Nós precisamos de alguém para caminhar conosco. E aí, quando a gente entende que nosso Senhor Jesus, Ele é o caminho de vida e Ele é a verdade, a gente começa a caminhar com esse carrinho. Ó, a tia não está conseguindo andar com o carrinho. Peraí, deixa eu pegar o carrinho. Cadê minha filha? Consegui. Quando a gente começa caminhando com o carrinho, né? Começa indo pela estrada do Senhor Jesus. O Senhor, Ele começa a nos orientar. E aí a gente começa a obedecer a tia da escola. É um sinal o quê? Verde, siga em frente, tá dando certo. Quando a gente começa a honrar ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, a gente está fazendo o quê? Um sinal o quê? Verde. Verde é para fazer o quê? Seguir. É coisa boa, né? Quando dá o vermelho é para fazer o quê? E aí eu vou deixar vocês me dizerem o que é que a gente tem que parar na nossa vida, que a gente não pode fazer, que é ruim para nós. Diga aí, alguém daqui, me diz uma palavra. Fumar, falar palavrão, mentir, beber, deixar de praticar coisas ruins que a gente praticava, né? Tem mais? Não misturar. Estuda, gente. Estuda, tem que parabéns. Tem que estudar. O que mais? Que tem coisas ruins que a gente tem que parar. Fazer o mal. Desobedecer a mãe. Isso mesmo, tem mais. Tem mais? Diga, Caleb. Para o caminho dos ímpios. E para o caminho dos ímpios, muito bem. Fumar. A gente sai dali. Então tem coisas que são ruins. Os vícios, né? Tem gente que acha que só tem vício de bebida e de cigarro. E é verdade isso, pastores? É não. Tem gente que é viciada no celular, não tem? Tem. Tem criança viciada no celular. Não faz a tarefa de casa, mas fica só no celular. Isso pode? Isso é um sinal o quê? Vermelho. Tem que parar. Mas tia, todo mundo gosta de celular. Eu gosto do meu celular, eu gosto. Mas já pensou, se eu só ficar no celular, ninguém na casa vai comer, ninguém vai vestir roupa limpa, né? Você vai ficar com a roupa suja. Então, a gente tem que separar. E aí, é no caminho. É eu dizendo para minhas filhas, larga o celular e eu também tenho que largar. Eita, Jesus, é desse jeito, né? Não é difícil quando a gente está ministrando, Deus ministra para a gente. Às vezes a gente faz, manda o filho da gente fazer e a gente não faz. Às vezes a gente diz para o filho da gente, pare de assistir isso, que isso é uma porcaria. Mas a gente fica assistindo as coisas que é uma porcaria. É ou não é? Eu vou contar, né, o testemunho de uns anos atrás, quando eu gostava de assistir algumas séries, meu esposo dizia, meu amor, não assiste essas séries não, porque tem umas coisas que hoje em dia tudo eles botam umas coisas que eles mataram tudo, né? E aí quando eu ia cobrar as minhas filhas para não assistir algumas coisas, mas eu assistia as séries, aí meu esposo disse, tá vendo, você tem que parar. E glória a Deus, eu parei, né? Então a gente ensina os nossos filhos no caminho, a gente orienta no caminho, para que a gente possa alcançar a vida eterna. E aí, nós, quando estamos caminhando, o que é que eu disse que a gente tem que ganhar, que a gente quer? O passaporte. Para ir para a vida eterna, esse carrinho, carrinho, Letícia. Não deu certo, filha. O carrinho, pode deixar ele aí. Depois a gente só bota ele assim, Então, quando a gente recebe o nosso passaporte, é um passaporte para a vida eterna. Quem quer morar no céu com Jesus? Só as crianças que elas vão com carro. É porque é culto de crianças, as adultas não respondem. A gente tem que
ensinar eles a responder também. Quem quer morar no céu com Jesus? Eu quero morar no céu com Jesus. Mas o passaporte já está pronto. O passaporte para um lugar especial. Vocês têm parado, têm pensado e têm seguido com Jesus? Ainda é tempo. Aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus, que ainda não estão caminhando esses caminhos, porque há caminhos que são de morte eterna. Há caminhos que entristecem o Senhor. Mas esse caminho estreitinho aqui, Jesus disse que a gente não vai sozinho, não. Ele sempre vai estar conosco. Ele disse que ele ia lá para o céu, mas ele ia deixar um consolador. E o Espírito Santo, como nós cantamos nesta noite, ele tem consolado, ele tem cuidado, ele tem guardado o seu povo. E um dia nós vamos morar com ele. Eu não tenho passaporte que o governo dá, mas eu certamente tenho meu passaporte reservado para o céu. Quem tem o seu passaporte para o céu? Dê glória a Deus. E aí, lá no céu, nem olhos viram, nem ouvidos viram o que o Senhor Jesus tem preparado para nós. E um dia nós estaremos com Ele. E quando Ele disse para os discípulos dele que Ele iria, porque Ele era o caminho e eles poderiam seguir Ele disse que ia preparar uma morada. Nesse mesmo texto, Ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí, quem tem a sua casa reservada lá no céu? Quem um dia vai estar com o Senhor? Lá não haverá igreja congregacional, nem igreja Assembleia de Deus. Haverá um povo escolhido, uma nação santa, alguém que realmente o Senhor guardou e reservou a sua igreja amada. Por isso que eu me sinto em casa, porque eu sei que eu estou com o povo do Senhor, amém? Então um dia nós estaremos com o Senhor, porque lá, como a gente falou aqui, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então as crianças que às vezes ficam tristes aqui, não se preocupem. Quando a gente for para o céu, nunca mais terá tristeza. Lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá será só alegria. Então vamos parar, olhar e seguir o caminho que é Jesus. Porque Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos de novo. Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então quando a gente caminha com o Senhor, vou subir o carro assim, por um instante, assim. A gente vai estar não, viu? A gente vai com um corpo maravilhoso e transformado para a glória de Deus. E aí um dia estaremos com o Senhor na vida eterna. Então, que caminho vocês querem escolher? O de vida eterna ou de morte eterna? Então tem que parar, olhar e seguir a... Amém? Eu posso orar com vocês? Vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar a nossa cabeça e vamos apresentar